Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus. Salmo de número 23. Salmo de número 23. Hoje, a parte da palavra para nós hoje é a parte boa do Cordeiro, né? A parte mais macia, mais fácil de digerir, né? Todo mundo gosta dessa passagem da Bíblia. Salmo 23, Salmo 91. Então, hoje o Senhor quer falar conosco exatamente agora no Salmo 23. Glória a Deus. Amém. Salmo 23, a partir do primeiro versículo, diz assim: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim Ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Querido e eterno Deus, mais uma vez queremos agradecer ao Senhor pela liberdade que temos de poder, Senhor, reunir para cultuar, de poder, Senhor Deus, ler e meditar na Tua palavra, de poder, Senhor, alimentar, ó Deus, da palavra viva do Senhor, através do agir do Teu Espírito Santo. Nos colocamos diante do Senhor, para que o Teu Espírito opere em nós, por meio da Tua palavra, que o Senhor possa usar o pregador nessa noite, para que aquilo que o Senhor quer falar, ó Deus, possa, ó Deus, alcançar a cada um de nós, e o Teu nome, Senhor, seja glorificado mais uma vez. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Bom, meus irmãos, hoje nós estamos reunidos aqui com poucas pessoas. O tempo espantou um pouco de gente, né? Eu esperava talvez até menos. Mas estamos aqui adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. E eu posso dizer aos irmãos que vale a pena quando a gente tira um tempinho, esforça um pouquinho para reunir e bendizer o nome daquele que nos sustentou durante todo esse dia. Passamos mais um dia, enfrentamos mais um dia e aqui estamos, porque o Senhor cuidou de nós. E vale a pena reunir para adorar esse Deus. Estamos começando, na verdade, mais um ano, e nós não sabemos o que nos espera no ano de 2025. Mas nós podemos ter uma certeza: se nós tivermos na nossa vida o Senhor como pastor, nós podemos caminhar com a certeza da vitória. Nós cantamos muitos louvores aqui hoje, falando da bênção de ter Jesus na nossa vida, de como Ele sustenta a nossa vida. Cantamos um louvor que fala que ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira floresça, é um louvor que na verdade é uma oração de Abacuque, de um servo de Deus que colocava a sua confiança em Deus, e ainda que tudo parece estar andando
no sentido contrário, eu louvarei o Senhor, eu esperarei no Senhor, o Senhor vai operar, o Senhor vai nos dar a bênção. Essa é a certeza daqueles que têm o Senhor como pastor na sua vida. O Salmo 23, eu comecei aqui brincando com os irmãos, que é a parte boa que todo mundo gosta da palavra do Cordeiro, né? A Bíblia diz que quando foi instituída a Páscoa, a orientação era que se comesse o cordeiro por inteiro. Não podia deixar nada do cordeiro, tinha que comer tudo da parte do cordeiro. Cabeça, pé, fissura. Tem coisas que na palavra de Deus que não é fácil para a gente alimentar, mas é saúde para a nossa vida. E muitas das vezes nós queremos somente as partes boas do cordeiro, mas para a nossa salvação é alimentar de tudo que está na palavra de Deus, porque tudo que está na palavra de Deus é vida para nós. Paulo, orientando a respeito da palavra de Deus, diz que toda a Escritura, ou toda a palavra de Deus, ela é apta para nos ensinar, para nos corrigir, para nos apontar o caminho, para consolar a nossa vida. E hoje o Senhor está trazendo para nós uma palavra de conforto, uma palavra de consolo. É isso que o Senhor quer hoje conosco. Pode ser que talvez no outro dia o Senhor venha tratar conosco de forma diferente. Talvez Ele vai trazer para nós a parte mais difícil do cordeiro, mas hoje Ele separou para nós a parte macia do cordeiro, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É tão bom esse salmo, é tão maravilhoso esse salmo, que as pessoas costumam às vezes deixar a Bíblia aberta em casa, ou é no Salmo 23, ou é no Salmo 91, quando não se tem talvez um quadro escrito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não há problema nenhum nisso, não há problema nenhum nisso. Mas geralmente as pessoas acham que há um poder místico na Bíblia, ao ponto de você simplesmente deixar a Bíblia aberta no Salmo 23, vai acontecer tudo de bom na sua vida, e não é bem assim. Para que as coisas aconteçam de forma a abençoar a nossa vida, nós precisamos ter a palavra de Deus aberta, mas no nosso coração, guardada na nossa mente, guardada no nosso coração. O salmista diz assim: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, o lugar da palavra de Deus para aquele que quer ser servo do Senhor, que quer ser vencedor, é guardar na mente e no coração. Guardar no coração. E o salmista, é o salmo de Davi. Davi, sendo um rei, ele se colocou como uma ovelha do pastor, que é o Senhor. E ele sabia muito bem o que estava dizendo, porque ele era um pastor de ovelha. E ele sabia como que as ovelhas dependiam do seu pastor para conduzi-las ao lugar de pasto verde, para protegê-las dos predadores. A passagem bíblica diz que Davi, ele defendeu as ovelhas do ataque do urso, né? Do ataque do urso. Davi enfrentou o urso e defendeu as ovelhas. Do ataque do leão, Davi, ele protegia as suas ovelhas. E ele sabia que se não fosse o pastor para defender as ovelhas seriam presas fácil. E é exatamente assim que ele se vê. Mesmo com toda a autoridade de rei, com exército à sua disposição, muito bem armado, as pessoas confiam muito naquilo que é o recurso humano, não é verdade? As grandes nações confiam nas suas potências, no poder bélico, no poder militar, nas tecnologias. Há um salmo que diz assim, que uns confiam em carros e cavalos. Quando o salmista diz uns confiam em carros e cavalos, está falando daqueles que se depositavam a confiança nos seus recursos bélicos daquela época, para enfrentar o inimigo e defender o seu território. Mas o salmista diz assim: mas nós
faremos menção do nome do Senhor. Então o salmista, ele sabe que a sua força, a sua vitória está em se tornar ovelha de Cristo, ovelha do seu pastor. Jesus é o nosso pastor, Jesus é o bom pastor, e a palavra do Senhor no Salmo diz: o Senhor é o meu pastor. Agora, como é que eu sei que o Senhor é o meu pastor? A Bíblia diz que na própria fala do Senhor Jesus a respeito das suas ovelhas, ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, de maneira nenhuma ouve a voz do estranho. Uma das coisas que marca uma ovelha é a capacidade delas ouvirem e obedecer a voz do seu pastor. Se tiver dois rebanhos misturados, chegou o pastor daquele rebanho e chamou pelas suas ovelhas, não vai misturar. As ovelhas daquele pastor vai acompanhar a voz do seu pastor. Jesus diz assim: eu tenho as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Como é que eu sei que eu sou ovelha do Senhor? Como é que eu sei que o Senhor é meu pastor? Quando eu de fato tenho desejo e sede de ouvir o Senhor e de obedecer ao Senhor e de ser conduzido pelo Senhor. É assim. Ter o pastor como pastor da nossa vida é ter a disposição para obedecê-lo, é confiar inteiramente nele. O salmista diz: o Senhor é o meu pastor. Aqui uma afirmação, meus irmãos, que não muda com o tempo. A palavra de Deus vai afirmar, quando Davi escreve: o Senhor é meu pastor, ele está dizendo o seguinte, que o Senhor não foi o meu pastor um dia, mas ele continua sendo hoje. E é assim que nós devemos lidar com Cristo na nossa vida. O Senhor é o meu Senhor, o meu Salvador, o meu pastor. Que triste quando as pessoas, às vezes você conversa com alguém e fala assim: eu já fui um dia, o Senhor foi um dia meu pastor, hoje não é mais, eu estou perdido por aí. Até as ovelhas que se encontram perdidas, se são ovelhas do Senhor, o seu pastor vai atrás e vai trazê-la de volta. Que coisa gloriosa isso! O Senhor busca a sua ovelha, o Senhor cuida da sua ovelha. Então nada me faltará. É o descanso que nós podemos ter quando olhamos para o ano que se inicia e podemos dizer assim: o Senhor vai cuidar de mim, o Senhor vai cuidar das minhas necessidades, o Senhor vai suprir as minhas necessidades, o Senhor vai me sustentar nos momentos difíceis. É assim que nós devemos começar o nosso ano de 2025, com essa expectativa, com essa certeza de que se o Senhor é o nosso pastor, é assim que nós vamos trilhar o ano 2025. O salmista assim: o Senhor me faz repousar em verdes pastos. O Senhor Jesus certa vez fez um convite e ele disse assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus ofereceu naquele convite descanso para a alma do homem. O homem vive aflição nesses últimos dias e precisa urgentemente de descansar a sua alma. O Salmo 42, o salmista diz assim, que a minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo. A nossa alma anseia por estar na presença de Deus, por ouvir a voz de Deus, por alimentar de Deus. Portanto, o homem só encontra descanso para a sua alma no Senhor Jesus. E aqui nós encontramos o pastor que conduz as suas ovelhas para os verdes pastos. Significa: o Senhor não vai desamparar a nenhum de nós, mas o Senhor vai sustentar
o Senhor vai prover o alimento. Ele é o nosso provedor. Ele é o nosso provedor. Ele vai prover aquilo que nós precisamos. Ele vai me leva junto de riachos tranquilos. Imagina a ovelha sendo conduzida aonde tem um riacho tranquilo. Mas por que isso? Porque a ovelha não precisa só de comer o capim, né? O pasto, ela precisa também da água. Mas o pastor conduzia a ovelha no lugar do riacho tranquilo. Sabe de uma coisa? A Bíblia apresenta o Espírito Santo como água. O símbolo da ação do Espírito Santo é uma água. Há muitos textos da Bíblia que falam que o Senhor iria aspergir sobre a igreja a água purificadora, a água que traz refrigério. É isso que o Espírito Santo faz para nós. O Espírito Santo é a água tranquila que refrigera a nossa alma. E é no meio agir do Espírito de Deus agindo em nós que nós encontramos renovo para as nossas forças. Hoje eu encontrei com o irmãozinho. Rapaz, eu estou sentindo a sua falta lá. A esposa está viajando, estou sozinho em casa. Mais uma razão para você ter passado a virada de ano com a gente e não em casa. Você vai estar hoje lá? Vou estar. Não veio. Meus irmãos, nós precisamos desse agir do Espírito aqui. Porque o Senhor traz renovo para nós, o Senhor renova a nossa força. Onde o Espírito de Deus está operando, há um mover de Deus para trazer e renovar as nossas forças para nós continuarmos amanhã. Porque amanhã é um novo dia, e basta cada dia o seu mal. Mas o dia de amanhã, o Senhor já está nos fortalecendo hoje para enfrentá-lo. Para enfrentá-lo com certeza de que o Senhor vai nos dar a vitória. Me guia pelos caminhos da justiça. Meus irmãos, quantas pessoas estão sem direção? Quantas pessoas estão sem rumo na vida? Você conversa com as pessoas, não tem uma direção para a sua vida, não tem uma certeza, de que se hoje o Senhor fizer um chamado, bater o martelo, né, e chamar, vem, eu não sei para onde eu vou. Tem pessoas que estão assim. E a grande questão é que nós estamos numa verdadeira sala de espera. De vez em quando, o martelo é batido e o Senhor chama um. E às vezes o que Ele chama está perto de nós. Opa, essa passou perto. Essa foi na minha rua. Dessa vez foi na minha família. A questão do Senhor nos chamar para encontrar com Ele é uma questão de quando, porque vai acontecer. Mas nós precisamos ter uma direção segura, que possa trazer tranquilidade para a nossa alma, para não vivermos nessa ansiedade espiritual, numa incerteza, sem saber para onde nós vamos, quando o Senhor nos chamar. Mas aquele Senhor Jesus, o pastor da nossa alma, Ele nos conduz, Ele nos guia pelos caminhos da justiça. Quem está sendo guiado pelo Senhor Jesus, pode ter certeza de que está no caminho certo, de que está no caminho bom, e que vai por bom lugar. Essa é a certeza que o Senhor Jesus deixou para nós. A Bíblia fala: se nós somos filhos de Deus, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, ser guiado pelo Senhor, pelo agir do Espírito, nos traz certeza, descanso para a alma, certeza e garantia. Olha, quando nós deixarmos essa vida, nós vamos estar num lugar muito melhor do que esse aqui. Nós cantamos isso aqui nessa noite, não cantamos? Como é que é? Lá está o meu tesouro, aonde não há choro. É lá, irmãos.
É para lá que nós vamos. Para onde? O nosso tesouro não está aqui, não. O nosso tesouro está lá. Quem é esse tesouro? É o Senhor Jesus. Está nos esperando um dia. Isso aqui é uma preparação, né? Uma preparação. Aqui nós estamos preparando para aquele momento maravilhoso. E aí ele diz o seguinte: olha, o Senhor guia as suas ovelhas e assim Ele honra o seu nome. Por quê? Porque quando o Senhor está cuidando da sua igreja, Ele está honrando o seu nome, Ele está demonstrando que Ele é fiel, que nós podemos de fato confiar nele, porque Ele prometeu sustentar a nossa vida. E aí o salmista diz assim: mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado, tua vara e o teu cajado me protegem. Eu tenho um livro lá em casa que foi escrito por um pastor de ovelhas. E ele narra nesse livro, o nome do livro é O Senhor é Meu Pastor. Ele narra nesse livro que havia lugares que você tinha que conduzir a ovelha, e eram lugares muito difíceis, de muito risco para a ovelha, de ser atacado pelos predadores. Era um lugar que a ovelha tinha que passar por ali, tinha que conduzir a ovelha por ali, para levar a ovelha no pasto. E às vezes é exatamente assim. A nossa caminhada nesse mundo, nós passamos por lugares perigosíssimos. O inimigo é espreito das nossas vidas, tentando uma oportunidade, uma ocasião para nos atingir. Mas a confiança do salmista é tão grande no seu pastor, que ele diz assim: ainda que eu tenha que atravessar pelos lugares mais difíceis, eu não vou temer. Eu não vou temer. Eu não temerei. Por quê? Porque tu és. Porque como é que é aqui? Porque tu estás ao meu lado. Tu estás ao meu lado. O pastor está comigo. A ovelha não teme por causa da presença do pastor. Sabia que as ovelhas, elas podem estar agitadas. Se chegou o pastor, elas já aquietam, elas já acalmam. A presença do pastor já tranquiliza. A presença de Jesus já nos traz calma, tranquilidade nos momentos difíceis da nossa vida. E aí ele diz o seguinte, que a tua vara e o teu cajado me protegem. O que o salmista queria dizer com isso? A vara e o cajado. Para que serve? Para que serve a vara e o cajado na mão do pastor de ovelhas? Servia para duas coisas. O cajado era exatamente para resgatar a ovelha que caía em algum lugar, que ficava presa. O pastor usava o cajado, aquela curvatura do cajado, e resgatava a ovelha. Não deixava a ovelha caída, abandonada. É isso que o salmista está querendo dizer, que olha, mesmo que o lugar seja difícil, eu venha cair, eu sei que o Senhor vai me puxar de volta. Amém? O Senhor vai me puxar de volta. O teu cajado me protege. E a tua vara? A vara e o cajado, às vezes, também tinham uma finalidade de atacar, de bater. Mas não é nas ovelhas, não. Bater nos animais predadores para defender o rebanho. Então o Senhor é aquele que repreende o adversário das nossas almas para nos proteger. Quem tem Jesus na vida tem segurança, pode trilhar o mundo confiando que o Senhor nos guardará. E aí, preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice
transborda. Outra experiência utilizada pelo pastor de ovelha é a ideia de jogar óleo na cabeça das ovelhas. Isso tinha um propósito. Segundo os entendidos, quando o pastor assim fazia, era para proteger a ovelha das moscas que pousavam às vezes no focinho das ovelhas, nos ouvidos, e poderia ali causar danos, e as ovelhas que uma vez afetadas ficavam inquietas, perturbadas. Mas quando se depositava o óleo na cabeça, protegia contra essas moscas. Eu quero dizer para os irmãos que existem umas moscas que tentam nos perturbar a nossa mente. São os pensamentos ruins que o inimigo lança na nossa mente durante o dia para nos tirar a paz. E aí nós devemos entender o seguinte: quando as coisas começarem a acontecer dessa maneira, diz assim: Senhor, que o teu Espírito venha ungir a minha mente agora, para que esse mau pensamento seja repreendido, para que minha mente encontre paz no Senhor, que o inimigo não tenha essa oportunidade de me perturbar. Unge a minha mente com óleo santo, é a unção do Espírito. Nós não precisamos nem de um óleo aqui para sair derramando na cabeça de ninguém. É a fé, os irmãos clamando: Senhor, derrama o teu óleo sobre a minha mente, e pela fé há uma operação espiritual no campo espiritual. No campo espiritual. E aí o Senhor nos protege. O Senhor nos protege. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. Irmãos, quem tem o Senhor como pastor da sua vida, pode ter essa certeza: a bondade e o amor me seguirão. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, e Ele sempre vai cuidar das nossas vidas, todos os dias da minha vida. E aí, Ele encerra dizendo: e viverei na casa do Senhor para sempre. Viverei na casa do Senhor para sempre. Aqui nós precisamos entender que a nossa expectativa é viver na presença de Deus. Viver na casa do Senhor naquele contexto, é viver na presença de Deus. A nossa expectativa é viver na presença de Deus para sempre. Para sempre. Essa é a certeza daquele que tem o Senhor como pastor da sua vida. Viver para sempre com Deus. Eu pergunto: tem coisa melhor? Existe alguma coisa nesse mundo melhor do que isso? Por que então que as pessoas não aceitam Jesus como pastor das suas vidas? Por que as pessoas vivem insistindo em trocar esse momento, essa bênção tão especial, uma promessa tão gloriosa e um tesouro incorruptível, pelas coisas passageiras dessa vida? Que Deus nos fortaleça e nos abençoe, para que em nenhum momento venhamos tomar a atitude de abandonar o pastor das nossas vidas. Jesus é o nosso pastor. Que Deus abençoe a todos. Vamos estar cantando mais um louvor. Quem tiver alguma oferta para colocar no altar do Senhor, pode aproveitar esse momento. 929.